Olá, queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos ao canal A Chama Cristã. Essa é a nossa oração da manhã. Mas antes de começarmos, curta, comente e siga para alcançarmos mais pessoas com a Palavra de Deus. Agora feche os olhos, aquiete o seu coração, respire com calma e vamos falar com Deus. Antes de iniciarmos a oração, vamos refletir sobre algo muito profundo. As palavras que saem da nossa boca. As palavras têm uma força que muitas vezes não percebemos. Elas podem criar paz ou criar tempestades. Elas podem abençoar ou ferir. Elas podem construir ou destruir relacionamentos, ambientes, estados emocionais e até atmosferas espirituais. A sabedoria que recebemos hoje nos diz algo valioso. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Isso significa que as palavras não desaparecem quando as pronunciamos. Elas permanecem como energia, vibram, moldam ambientes e atraem pessoas que se alinham com aquilo que falamos. Se eu falo de paz, atraio pessoas de paz. Se eu falo de amor, atraio pessoas de amor. Se eu falo de bondade, atraio pessoas bondosas. Mas se eu falo de xingamento, maldade, zombaria, piadas pesadas, ofensas e negatividade, é exatamente esse tipo de círculo que começa a se aproximar de mim. E aqui há uma chave espiritual importantíssima. Os anjos de Deus se afastam dos ambientes onde as palavras são baixas, violentas, desrespeitosas e sujas. Não porque deixam de amar a pessoa, mas porque a atmosfera não os acolhe. E o mesmo acontece ao contrário, quando a boca fala com amor, com respeito, com bondade, com delicadeza e com honestidade. A presença de Deus se sente confortável, a paz se estabelece, os anjos permanecem e a alma recebe descanso. Há também uma lição reveladora. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Não é apenas o comportamento, o modo de agir, o modo de tratar, o modo de servir. As palavras são etiquetas espirituais. Elas dizem muito sobre quem somos, sobre como estamos, sobre como vemos o mundo. Se eu vivo reclamando, minha energia baixa. Se eu vivo julgando, meu coração endurece. Se eu vivo respondendo com agressividade, minha alma adoece. Se eu vivo proferindo palavras grosseiras, o ambiente espiritual se contamina. Mas se eu policio minha boca, minha alma aprende a se ordenar. Se eu escolho palavras gentis, a mente encontra equilíbrio. Se eu evito falar coisas inúteis, pesadas, baixas ou destrutivas, a consciência se eleva. Se eu uso a boca para edificar, a luz permanece comigo. E existe ainda um princípio espiritual muito importante. Tudo aquilo que dizemos ao outro também reverbera dentro de nós. Quando eu falo mal de alguém, esse mal primeiro passa pela minha mente. Quando eu xingo, a agressividade primeiro passa pelo meu organismo. Quando eu reclamo, a vibração da reclamação se instala dentro de mim. Por isso a Bíblia ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Ou seja, a boca cria ambientes, cria atmosferas, cria destinos. Por isso, vigiar a boca não é apenas educação social, é educação espiritual, é maturidade interior, é autocuidado emocional, é um ato de sabedoria. Porque toda vez que eu regulo minhas palavras, eu estou regulando minhas emoções, meus pensamentos, minhas atitudes, minha vibração e minha sintonia espiritual. Agora vamos orar pedindo a Deus que Ele santifique nossa boca, que Ele purifique nossas palavras, que Ele cure nossas intenções, que Ele nos dê autocontrole verbal,
que Ele nos dê paciência para falar e que Ele nos ensine a criar atmosferas de paz ao nosso redor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos agora na Tua presença com reverência e humildade. Obrigado, Senhor, pela vida, pela manhã, pelo despertar, pela força de respirar mais um dia e pela Tua fidelidade que nunca falhou. Pai, hoje nós entendemos que as palavras são sementes, sementes que plantamos nos ambientes e também dentro de nós mesmos. E nós te pedimos, purifica os nossos lábios, purifica os nossos pensamentos, purifica o nosso diálogo interno e externo. Senhor, ajuda-nos a vigiar a boca, ajuda-nos a corrigir a maneira como falamos com as pessoas, ajuda-nos a não responder com agressividade quando estamos irritados, ajuda-nos a não gritar quando estamos frustrados, ajuda-nos a não humilhar quando estamos magoados, ajuda-nos a não repetir palavras que entristecem o Teu espírito. Pai, que não haja mais em nós palavras baixas, indecentes, destrutivas, pesadas, inúteis ou ofensivas. Que não partam de nós palavras de zombaria, sarcasmo, humilhação, crítica cruel, julgamento impiedoso, xingamento, maldade ou grosseria. Senhor, que a nossa boca seja um instrumento de paz, que o nosso tom seja pacífico, que o nosso olhar seja brando, que as nossas palavras curem ao invés de ferir, que elas acalmem ao invés de inflamar, que elas edifiquem ao invés de derrubar. Pai, ajuda-nos a lembrar que tudo o que dizemos cria a atmosfera. Quando falo com amor, o ambiente se eleva. Quando falo com respeito, a paz vem. Quando falo com esperança, a alma respira. Quando falo com gratidão, a mente clareia. Quando falo com gentileza, a divindade permanece. Senhor, que possamos falar com consciência, não com pressa, não sem filtro, não sem cuidado, mas com intenção, com propósito, com maturidade. Pai, dá-nos um coração paciente para escutar antes de responder. Dá-nos calma para pensar antes de falar. Dá-nos sabedoria para corrigir sem ferir. Dá-nos equilíbrio para expressar sem destruir. Senhor, se alguma palavra nossa já machucou alguém, traz cura. Restaura lares que se feriram por palavras duras. Restaura relacionamentos que se romperam por ataques verbais. Restaura vínculos que se perderam pela falta de gentileza. Pai, que os nossos lábios sejam guardados pelo Teu Espírito, que a nossa boca seja um altar, que a nossa voz seja instrumento de harmonia, que a nossa comunicação seja instrumento de paz. Senhor, nós também entendemos algo muito profundo. Aquilo que dizemos ao outro volta para mim. Por isso queremos falar com bondade, para que a bondade retorne. Queremos falar com paciência, para que a paciência nos acompanhe. Queremos falar com amor, para que o amor seja a atmosfera onde vivemos. Pai, que a nossa boca seja coerente com o nosso espírito, que não haja duplicidade, que o que sai da nossa boca seja digno, elevado, saudável e verdadeiro. Senhor, pedimos força para transformar hábitos verbais antigos. Se estamos acostumados a reclamar, ensina-nos a gratidão. Se estamos acostumados a julgar, ensina-nos o respeito. Se estamos acostumados a responder com agressividade, ensina-nos a mansidão. Se estamos acostumados a falar sem filtro, ensina-nos a sabedoria. Pai, que os nossos ambientes familiares recebam agora cura verbal, que conflitos desapareçam, que diálogos sejam pacificados, que lares encontrem harmonia, que palavras abençoadas circulem dentro de casa. Senhor, guarda os nossos filhos contra palavras violentas, que eles cresçam ouvindo amor, compreensão, paciência e direcionamento saudável. Que o lar seja um ambiente de fala protegida. Pai, nós também pedimos proteção contra palavras de terceiros, que nenhuma palavra lançada contra nós produza ferimento, medo, diminuição, insegurança ou culpa, que toda palavra contrária seja anulada pela Tua presença. Senhor, guarda a nossa mente de repetir palavras ruins contra nós mesmos. Tira frases de autodepreciação,
tira palavras de incapacidade, tira pensamentos de derrota. Que a nossa boca não nos traia contra o nosso próprio destino. Pai, que a nossa boca conte vitórias futuras, declare paz, professe esperança, plante alegria, dissemine luz. Senhor, nós te agradecemos por esta reflexão tão profunda, porque aprender a cuidar das palavras é aprender a cuidar da alma. Encerro esta oração pedindo que as nossas palavras sejam santificadas, que a nossa boca seja protegida, que o nosso ambiente seja elevado e que a nossa alma viva em paz. Em nome de Jesus, amém.